E o Baja veio para me colocar no lugar, porque para eu ter mais vivência, mais contato com a área também, conhecer mais outras pessoas do curso, pessoas que já estavam mais à frente, pessoas que já tinham reprovado várias vezes. E o Baja me acolheu e, além de ter sido um projeto muito bom para a parte profissional, também me fez crescer como pessoa. E as pessoas, elas se ajudam, elas dão conselhos sobre as cadeiras. E é isso. Aí, enfim, entrei em 2017 como trainee do Power Train. Aí, no final de 2017, depois da competição, que o nosso objetivo era levar um carro, que a equipe tinha ficado parada um tempo e tinham ido em 2016 para a competição sem carro nenhum, só para apresentar o projeto. Aí o nosso objetivo em 2017 era levar um carro. Então imagina, a gente nunca tinha construído, não aquela mesma equipe, né? Só um Ceará Baja lá do passado. Aí então o pessoal que entrou, né? Os meus amigos, o Alberto, outras pessoas que vocês devem conhecer por aí, para construir um carro do zero. Aí a nossa colocação, uma das melhores. Aí, mas a gente levou o carro. Uhum. Aí em 2018 eu fiquei como chefe do powertrain, que é a parte de transmissão do carro. Aí em 2019 eu fiquei como diretora de gestão de projetos, que era uma área assim que não tinha um diretor de gestão, sabe? Era uma área que precisava ser melhorada, então eu tinha que pegar quase do zero. Tinha outras pessoas, né? O Elisiário, não sei se vocês conhecem, que ele também trouxe muita gestão para a equipe. Mas assim, foi bem difícil. Aí é isso. Aí eu saí, agora estou como estagiária de gestão num Colégio Universo, porque a gestão abriu portas para mim. A Ceará Base também, então é isso, pessoal. Tu falou que teve uma experiência de liderança, né, de gerência, que tu falou no Baja. Aí eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios para ti, ser líder, mulher, ainda mais no Baja, né, que é um ambiente extremamente masculino, entre aspas, e eu queria saber como é que foi para ti, se tu quiser falar, se tiver vontade. Uhum. Olha, eu não sabia que não tinha nenhuma mulher no Baja quando eu fiz o processo seletivo. Na entrevista, perguntaram assim, você não teria problema em trabalhar com homens? Aí na minha mente é aquela coisa, nossa, sim. Mas não, né? Nada a ver. Entendi. Aí eu falei, não. E também a minha presença pode até trazer mais mulheres para o Baja. Sim. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. O pessoal falou, assim, que a minha presença, tipo, ajeitaram eles, o pessoal não fazia tanta munganga lá. Tipo, porque quando não tinha, era pior. Aí é mais da cultura.
a gente tenta implantar uma cultura de respeito e tal. E eu também pensei assim, fiquei com aquilo na cabeça de que entrassem mais mulheres. Aí eu propus que o tema do carro de 2018 fosse sobre mulheres na engenharia. Porque o curso da mecânica é um dos que menos tem. Aí tive que apresentar a proposta do tema para uma ruma de gente. E aí eles aceitaram. E foi isso. Junto com o escritório modelo de design, eles fizeram uma campanha chamada Campanha Alba, que homenageava uma engenheira da Nazca. E o tema foi todo desenvolvido nisso. E teve vários efeitos. As pessoas lá sentiam muito orgulho dessa campanha. O maior desafio, como eu teria com qualquer outra pessoa, porque é lidar com as pessoas. Tipo, gente que não entrega, gente que mente que tá fazendo e na verdade não tá fazendo aí o projeto, aí quando já tá muito atrasado e quase não dá tempo de levar para competição, essas coisas. É isso. Show. Valeu aí pela pergunta, Larissa. Muito bom mesmo. Eu acho que assim, no Aero a gente tentou trazer muito essa cultura, assim, no processo seletivo que a gente fez, né, no começo do ano. A gente queria mais, realmente mulheres, personalidades femininas dentro do Aero e acho que a gente conseguiu atrair bastante. E, assim, é fantástico as lideranças que a gente está desenvolvendo aí, principalmente as femininas. Eu Pode queria falar. perguntar sobre o estágio dela, tipo, como foi que ela conseguiu, quais são as coisas que ela faz lá nesse colégio. Eu faço mapeamento de processos, também acompanhamento de indicadores e também a melhoria contínua, porque o colégio ele não tinha os procedimentos mapeados, né? E assim, dava muito bucho, as pessoas saíam e não tinha essa continuidade. E aí demorava muito tempo, aí as coisas estavam bem desorganizadas, aí eles viram essa necessidade do mapeamento, né, da gestão mesmo. E aí teve um processo seletivo normal, eu passei, e aí como eu quero muito essa parte de gestão, eu fui, porque é um estágio da gestão, não é um estágio de engenharia mecânica. Aí eu quero, assim, ficar bem boa nessa parte de gestão para depois que eu concluir a engenharia, eu seguir nessa área. Olha aí, top. Valeu pela pergunta, Thiago. Agora, pronto, vamos passar aí para o nosso próximo convidado, senhor Alberto Júnior. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu agradeço bastante o convite de vocês. Me sinto muito honrado em poder compartilhar um pouco das experiências que eu tive no BASE, né, que eu sempre falo tão bem com vocês. E assim, inicialmente eu entrei no projeto no meu terceiro semestre, em 2017, junto com a Mariana. E aí também foi pelo mesmo motivo que ela falou, né? Eu estava um pouco desmotivado com a questão do curso. No primeiro semestre eu já tive muitas dificuldades, eu senti um choque muito grande e eu não tinha tantas pessoas assim, eu não tinha contato com tantas pessoas do curso. E aí isso me motivou a procurar um projeto de extensão para poder participar, né? E eu sempre gostei muito de engenharia automotiva. Então, o Baja, assim, quando eu entrei foi logo uma coisa que brilhou aos meus olhos, digamos assim. Então, foi basicamente esse o motivo que me fez ingressar na equipe. E aí eu ingressei em 2017 como trainee do Powertrain também, junto com a Mariana,
né? Tive a honra de ser liderado aí por ela em 2018, depois da competição de 2017, que a gente, né, levou o nosso carro depois de uma ruptura de 5 anos, que a gente ficou sem competir. Então, a gente conseguiu levar um carro, mesmo não sendo o melhor protótipo, né? Mesmo sendo o protótipo mais competitivo, mas o know-how que a gente tinha foi o que a gente conseguiu desenvolver a tempo hábil da competição. Então, pelo menos agregou bastante questão de conhecimentos de fabricação mesmo, dessa vivência de competição, né? A gente aprende muita coisa na competição também. Às vezes você aprende na competição mais do que durante todo o ano que você passou projetando o carro. Então, assim, foi muito válido. Já em 2018 a gente fez a campanha do Alba, né? Foi a competição para a competição regional, né? A Mariana também já falou o tema. Foi muito assim importante porque a equipe ela tinha uma mentalidade muito diferente, né? Ainda existiam algumas coisas, algumas atitudes que a gente via assim dentro da equipe que a gente não aprovava tanto. Então existiam coisas que a gente tentava sempre lutar para melhorar e a campanha Alba realmente foi uma coisa que agregou bastante em relação a respeito mesmo, em relação a como as pessoas se portam dentro de um ambiente que é para ser sério, né? Porque a gente está lá para desenvolver um projeto, está lá para se tornar melhores profissionais. Então, isso realmente é muito importante. Aí, a partir disso, a gente finalizou a temporada de 2018 já com um maior conhecimento, um maior know-how. A gente já tinha feito 2 carros, né? A gente teve algumas falhas em 2018 por questão de cronograma, questão de não ter tido testes com o carro, coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então a gente utilizou todas essas lições que a gente aprendeu em 2017 e 2018 para ir para a temporada de 2019 com a com o melhor conhecimento possível que a gente pudesse agregar, né? Então, em 2019, eu já não fui mais parte do Powertrain, eu passei para o cargo de diretor de projetos, né, que eu acho que mais na frente a gente vai comentar melhor como é que funciona, a estrutura da equipe e tal. Mas aí eu comecei a trabalhar mais com o projeto, né, de todos os 6 subsistemas. E em 2019 a gente já viu coisas que agregaram bastante da temporada passada, né? Os testes com o carro anterior que foram efetuados, né? O ingresso de mais meninas na nossa equipe, né? A gente teve ingresso de 3 meninas a mais na nossa equipe ano passado. Devido à nossa campanha Alba também, foi algo que agregou bastante. E essa continuidade da liderança feminina se manteve até esse ano de agora, né? A gente tem a participação feminina ainda é presente na nossa equipe. Tenta sempre ampliar isso, mas em relação a 2017, por exemplo, que a gente não tinha nenhuma menina, né? Só a Mariana, que entrou como trainee, foi assim bastante agregou muito assim a nossa equipe. E em relação a 2019, a gente obteve bons resultados na competição, né? Eu tenho muito orgulho do nosso carro, acho que foi uma das melhores campanhas que a gente fez, né, que foi, assim, a gente geralmente chama a campanha do carro, né, o tema do carro, a gente diz que é a campanha da competição regional de 2019, 2018, é por isso que a gente sempre fala de campanha, né, que se refere às temporadas, o tema do carro daquela temporada. Então, assim, a campanha de 2019 foi muito boa porque a gente conseguiu ter bons resultados, principalmente em projetos, né? Em apresentações de projetos, conseguiu quintos lugares, conseguiu, assim, resultados bons. Isso tudo se deve com certeza à nossa experiência com as lições que a gente aprendeu e com a melhoria de gestão que a gente implementou na equipe. Então, assim, essa experiência foi muito boa para mim, profissionalmente, pessoalmente, porque em quesitos técnicos eu aprendi muita coisa no Baja mesmo, de questão de projeto de máquinas, projeto de dinâmica veicular, enfim. E também me ajudou a conseguir o meu estágio atual, né? Eu sou estagiário de projetos na Sangat. Eu trabalho com um projeto de máquinas para beneficiamento de cereais em geral, né? Por exemplo, silos, moinho de trigo, enfim. E o meu gestor, ele achou muito interessante como que uma equipe de
uma universidade, né, que é um ambiente que é muito, um ambiente acadêmico ainda é muito imaturo frente à indústria, como que a gente tinha uma organização tão boa e tão efetiva e como a gente conseguia agregar tanto conhecimento técnico em pouco tempo, né? Ter tanta experiência boa em tão pouco tempo. Então, isso foi uma coisa que foi muito diferencial, assim, na minha seleção. Foi muito positivo. E hoje, realmente, eu consigo aplicar as coisas que eu aprendi na faculdade, no Baja, no meu estágio e também, com certeza, aprender muito mais com o que é passado, né, na empresa. Show, viu? Aí, gente, só um comentário aí. O Paulo, né? Paulo Vinícius está aí junto com o Alberto. Não sei se é na mesma área de projetos. Pronto, o Paulo, ele entrou esse semestre agora Uhum. lá na minha área de projetos também. Só que eu acabei indo para uma área mais específica porque eu já estava na empresa mesmo há muito tempo, né? Há mais de 6 Olha aí. meses. Aí ele ficou na área de normatizações, que é basicamente onde cuida do projeto, dos padrões técnicos da empresa, né? Ah, sim. Então é muito boa essa área também. Eu era dessa parte agora, dessa parte de normatizações, só que agora eu estou no projeto de máquinas. Massa. Teoricamente é provisoriamente, mas vamos ver aí no que é que dá. O Paulo aí, que é o pai do nosso MDO no Aero, um dos caras que começou a escrever o código. Enfim, depois a gente pode falar disso aí. Foi show. Então, galera, passando digamos assim, pro conteúdo em si, eu queria conversar aqui com vocês, tipo, conversa mesmo, né, com o Alberto, com a Mariana, como foi essa questão das melhorias que vocês fizeram no gerenciamento de projetos. Em 2017, era mais um grupo de amigos que estavam fazendo um carro. Não tinha planejamento, não tinha um orçamento também, porque a gente chegou nas vésperas da competição tendo que pedir dinheiro emprestado. E o Laureano deu, aí a gente teve que ressarcir depois. Aí tinha um cara, Elisiário. O Elisiário, ele tinha mais esse Uhum. conhecimento de gestão. Ele apresentou a gente o PMBOK e também apresentou o AAP, Uhum. o MS Project. Aí, esse PMBOK, o que é? Ele é um livro que é referência em gestão. Ele divide as fases, né, de um projeto na iniciação, no planejamento, na execução, no encerramento e também no monitoramento e controle. Ou seja, você não pode acabar um projeto de qualquer forma, não pode iniciar um projeto de qualquer forma sem ter consequências, né? Então, o que a gente fez? A gente criou um AP, né, no MS Project. O que é essa estrutura analítica de projeto? Todas as atividades que a gente tem que fazer. Desde do projeto de uma caixa até a fabricação, cada coisa, cada peça que a gente vai ter que comprar, a gente tem que colocar nessas fases que o PMBOK fala. Aí a gente precisa das predecesoras, que é as tarefas que dependem uma das outras. Então, assim, teve várias falhas em 2018, porque essa EAP ela não estava muito bem estruturada. E o arquivo foi corrompido. Teve uma hora que foi corrompido.
Então, a gente parou de acompanhar o planejamento. E então, assim, deu um pouquinho errado. Mas aí, em 2019, já foi melhor. A gente aprendeu que não se pode confiar no Google Drive. Então, você sempre tem que ter um backup no computador. Então, cada subsistema ia atualizando. A sua e eu juntava no final. Então, assim, por isso que não corrompeu e também por isso que eu ficava cobrando e não atrasou tanto. Deu uma atrasadinha, mas deu tempo testar, né, Albert? Deu tempo testar o carro. E é isso, a gente anota essas coisas, a gente faz o documento de lições aprendidas, que é tudo que a gente aprendeu. Tudo que é para ser, mas não foi porque não foi. Aí o que é que a gente tem que melhorar? O que é que a gente deve fazer? A gente anota nesse documento. E mesmo se eu sair do Baja, mesmo se eu sair do Baja, né? As pessoas ainda vão ter esse conhecimento. Pronto, só para comentar um pouco sobre a EAP, né? Que em 2018 a gente acabou não cumprindo ela e em 2019 a gente já teve uma efetividade melhor em relação a isso. Acredito que isso vai muito do detalhamento do projeto, né? Porque a EAP ela serve muito para você ver uma visão macro do projeto, né? Você consegue visualizar bem as fases, os deliverables maiores, né? Os grandes marcos, por exemplo, competição, né? As entregas de relatórios, enfim. E dentro dessas fases, desses subpacotes, existem pacotes menores ainda, né? Que a gente já gerencia de uma outra forma, né? Com outras ferramentas. Não fica tão preso à EAP em si. Acredito que a Mariana vai comentar um pouco melhor sobre isso. Aí, sobre as lições aprendidas, né, que você perguntou. Por exemplo, vou dar o exemplo do Powertrain, que era o meu subsistema. Teve a quebra da caixa de redução. Também, esse ano de 2019, teve a quebra da correia da CVT, porque a gente usou fibra de vidro como proteção. E aí esquentou muito, não tinha arrefecimento. Aí ela quebrou porque superaqueceu. Aí o que é que a gente aprendeu? Não usar fibra de vidro, não usar esse material isolante. Usar alumínio, que tem uma transferência de calor melhor, né? E também colocar algumas aberturas, alguns furos, alguma ventoinha para melhorar e para aumentar a durabilidade. Aí, em relação... Isso não é só aplicado ao projeto. Isso também é aplicado ao subsistema administrativo. Por exemplo, a gente tentou fazer um curso de SOLID e deu poucas pessoas, né? Aí, o que é que deu errado? Porque o nosso marketing ele não foi bem organizado. A estrutura do documento mesmo. SB 19, lições aprendidas, Powertrain, o marketing. E aí salva num documento de Word e coloca no Drive para futuras gerações. Massa. Pronto, aí para Rapaz. complementar, esse documento de lições aprendidas a gente faz na fase de closing out, né? Que é quando a gente volta da competição, aí tem uma reunião de imersão onde a gente vai discutir as falhas. Aí a gente, como a Mariana falou, é um documento de Word, lá vai ter especificado os pontos que deram certo, que foram pontos fortes, né, da temporada, e lá vai ter algumas perguntas, né, nesse documento de Word para cada subsistema. Aí, por exemplo, o que deu certo, né?
Aí, como melhorar, como potencializar essa força, digamos assim. E lá vai ter descrito como foi realizado, o que deu errado, o que deu certo. E aí a gente consegue padronizar esses documentos, né, de acordo com a árvore que a gente tem no Drive, para quando alguém quer consultar em relação a falhas do Powertrain de 2018, por exemplo, ele vai filtrar lá na árvore do nosso Drive e vai procurar esse documento. Lá vai ter a lista de tudo que deu errado e bem detalhado, assim, nesse documento de lições aprendidas. Ele é mais como se fosse um relatório, mas ele é um pouco mais dinâmico, né? Você consegue ter acesso a ele mais rápido, né? Você não é um negócio tão grande. Então Uhum. você sabe mais ou menos onde é que você vai consultar e isso fica disponível, né? Quando os novos membros entram, a gente sempre orienta para dar uma olhada no documento, para ver o que deu certo, né? O que a gente pode melhorar, quais foram essas falhas que foram cruciais, que acabaram sendo as nossas maiores falhas. Enfim, aí fica bem definido. E esse documento de lições aprendidas, ele não precisa necessariamente ficar lá no final, no closing out, certo? Por exemplo, ele pode servir para um processo seletivo. A gente finalizou o processo seletivo, né? Acabou a fase do processo seletivo. Lá a gente vai e descreve os pontos positivos daquele processo seletivo, os pontos negativos, onde melhorar, quais são as oportunidades que a gente pode ter para melhorar aquilo ali. Então é bastante interessante. Fica bem acessível e coisas que a gente vai incorporando no projeto e no administrativo do ano que vem para melhorar. Muito massa. Manjo, muito massa aí sobre essas informações que vocês falaram sobre a EAP. Eu conheço só de metodologia mesmo, foi coisa que eu aprendi esse ano, que é a estrutura analítica do projeto, né? A questão do termo de abertura do projeto, a definição de metodologia. Essa questão também de você pegar os erros, tipo, é muito top mesmo, essa questão de feedbacks, porque acho que a gente do Aero, pelo menos eu, né? Nessa parte administrativa desse ano, a gente vai vendo erros que são cíclicos. Todo o ciclo de projetos tem. Tipo, pensar em um aqui. De gerenciamento, por exemplo. Eu falando com o Teodósio, Thiago Teodósio, que é um membrozão antigão. Aí eu, macho, esse ano eu errei na parte de gerenciamento de indicadores. Aí ele chega pra mim, vixe, mano, de novo. Aí porque ele sempre erra nessa parte, sabe? Mas enfim, Pronto, ó, esse negócio de erro cíclico é uma coisa que a gente enfrentou também. Eu acredito que é uma coisa que acontece muito quando essas lições aprendidas elas não estão bem documentadas. Foi isso. o nosso caso de 2017 para 2018. Houveram erros que se repetiram. Então, assim, quando você tem essa padronização, essa fonte de consulta mais fácil, quando a pessoa está projetando, ela está na fase de projeto, ela pode ter essa consulta rápida e ver que se ela for seguir aquele procedimento tal, vai dar um problema. Porque já está muito bem descrito e quais são as coisas que vão implicar nisso. Outras coisas que a gente utiliza para essa gestão é o DFMEA e o PFMEA. A Mariana pode explicar melhor como é que funciona. Olha aí, massa. O FEMEA é uma metodologia de análise de risco. E ela tem como base, como é que eu posso dizer? Tornar erros um número. Tipo, possíveis erros, um número. Então, tem 3 análises que a gente faz. Qual a probabilidade de ocorrer? Qual é a gravidade do risco? Tipo, nossa, se essa falha ocorrer, vai matar o piloto. Então, é o mais punk, é o número maior, Ô, o louco. 10. Aí tem a outra, que é a detecção, que é, se tiver errado, como é que eu sei que tá errado? É fácil detectar?
Se for difícil de detectar, então vai ser maior, porque, tipo, tem uma engrenagem quebrada dentro da caixa de redução. Como é que eu vou detectar isso? Com os processos atuais. Tipo, eu tenho que, toda vez que for desmontar a caixa, né, ou que for rodar com o carro, desmontar, ver se tá dando certo para tentar detectar. Tipo, inspeção visual e tal. Aí, enfim, aí você multiplica esses 3 números, né? Cada um vai de 1 a 10. O pior é 10 e o melhorzinho é 1. Aí, então, se tu multiplicar, vai gerar um número chamado RPM. E aí, dependendo do número, né? Quanto mais alto for esse número, quer dizer que maior é o risco. Então, então o DFMEA é design, análise de risco de design, que é de projeto. Então, são as peças do carro. Imagina aí, quantas peças tem nesse carro? São muitas. Então, se a gente for tentar reduzir, cada um é muita coisa. Então, a gente pega esse número RPM e vê os maiores, tipo, os 10 maiores. Então, a gente tenta atacar cada um, como é que a gente pode reduzir esse risco, como é que a gente pode achar uma forma de detectar melhor esse erro. Tipo, por exemplo, a gente implantou o processo de aprovação de peça para ver se já no projeto essa peça já não está errada, já não está fora do regulamento. É assim, tem um processo. A peça entra, vê se está dentro do regulamento. Aí tem que mandar para o diretor de projetos os cálculos e o desenho e a forma que vai fabricar, para ver se está certo de acordo com as normas ou se vai falhar, se dá para fabricar, né? Se a gente tem o material e se está dentro do regulamento, né? Que é o principal, porque não queremos recheque. Então é assim que a gente diminui o número da detecção. Então o FEMEA serve para analisar esses riscos e ajudar a gente em gerenciamento. E o PFMEA é para processos. Aí eu não estava muito à frente dessa parte do administrativo, porque é tipo para o marketing. Uhum. Para o marketing, para o financeiro, quais os erros que aconteceram nos subsistemas administrativos. Aí também dá para usar o FEMEA. Pronto, aí Massa. só complementando essa parte a gente usa, né? A Mariana acabou comentando sobre o nosso processo de aprovação, né? Ano passado a gente implementou ele com maior vigor, né? Porque nas outras temporadas era uma coisa um pouco aberta. O diretor de projetos olhava mais ou menos ali como é que estava o projeto, mas não é um negócio padronizado. Quando você padroniza as coisas, geralmente os resultados são melhores, né? Porque você implanta cultura, as pessoas já estão acostumadas a seguir aquele mesmo padrão. Então, tudo que se desvia daquilo começa a se tornar normal. Aí, quando você tem essa cultura bem implementada, melhora bastante a situação. Aí, o que acontece? No nosso FEMEA de 2018, final do ano, a gente viu que tinham componentes que faltava integração mesmo entre os subsistemas. Um subsistema projetava uma coisa que não era possível utilizar devido à interferência com outro subsistema. Então, isso era uma coisa que era um risco tão alto que a gente precisava mitigar isso, né? Então, essa foi a nossa forma de melhorar. Aí, como é que funciona mais detalhadamente, né? Quando o diretor de projetos recebe esse processo, ele é um documento, certo? Lá vai ter
as principais considerações de engenharia que foram utilizadas para o projeto daquela peça, né? Aí vão ter os cálculos, vão ter as análises, e o diretor de projetos, geralmente ele é o membro que é mais experiente assim na equipe, então ele tem bastante conhecimento técnico relativos ao projeto dos subsistemas em si, né? Porque na diretoria, geralmente, os 3 diretores são os mais antigos na equipe, são os mais experientes. Só que a gente subdivide em áreas diferentes, né? Para o projeto e para o administrativo. E como eu era diretor de projetos, eu recebia bastante isso, né? Então eu tinha que fazer a análise mesmo de engenharia para ver se os componentes eles estavam seguindo regulamentos, se eles tinham uma base de cálculo coerente, né? Porque é comum acontecer erro, a pessoa esquece alguma coisa, algum número, acaba com um resultado que não é tão coerente, e aí acaba passando desapercebido, e o processo ele precisa existir para isso, né? Para ter aquela revisão geral onde nada que vai ser fabricado pode ser fabricado sem passar por esse processo. E a gente vai olhar se é possível fabricar. Às vezes a pessoa projeta, por exemplo, uma peça, e aí o processo de fabricação dela é tão complicado e caro que não foi pensado muito bem na hora de projetar. Então, a gente sugere um reprojeto, tem a fase do reprojeto daquela peça, daquele componente, né? Então, isso fica mais claro. Outra coisa positiva desse processo é que fica disponível também os documentos de aprovação para as outras gerações. Eles vão saber exatamente de onde é que vem aquela base de cálculo. Por exemplo, eu quero projetar uma manga de eixo do carro. Eu não sei nada de projeto de manga de eixo. Então, além da literatura que eu vou consultar, né, para ter o conhecimento básico, eu posso consultar como foi feito nas temporadas anteriores, né? Qual é a base de cálculo que foi utilizada, quais foram as condições de simulação, quais foram os testes que foram feitos. Enfim, isso fica muito bem documentado e acessível, né? Acho muito massa. Pois é, o FEME, a metodologia que o Aero não, assim, né, das gestões anteriores, não sei o quanto a gente chegou a utilizar a fundo. Esse ano está em desenvolvimento, mas também é uma metodologia que a gente ainda tem muito a conhecer e a realmente pegar exemplos, né, de até projetos de extensões como o Baja, que são próximos, para a gente poder implementar, né? Porque, assim, pelo que eu estava vendo, até me surpreendi, né? É uma coisa que eu não tinha parado não tinha me tocado, mas, tipo assim, você tem um piloto, tem um ser humano ali, né? Tipo, qualquer erro, qualquer risco é, tipo, muito, muito arriscado mesmo. A gente é mais uma aeronave que, tipo assim, errou, ela caiu e, tipo, foi tudo perdido o projeto. Né? Pelo menos a maioria dele, né? Porque se quebrar o motor, a combustão aí já era. É um dinheiro que a gente tem que soar bastante para conseguir de novo, mas enfim. Eu quero entrar no ponto da metodologia que vocês utilizam ou utilizaram, né? É uma coisa que eu até estava falando com o Alberto. No caso, como vem sendo desde a gestão, acho que 2018, que vocês falaram, até agora, essa questão de metodologia de gerenciamento de projetos. O Scrum foi essencial para a gente, a metodologia ágil. Porque a gente, né, cada subsistema projetando, cada um no seu quadrado, a gente não sabia, não tinha uma integração. A gente ia saber de erros lá na montagem do carro, quando já estava tudo fabricado. Então, o que estava atrasado e tal. Então, em 2018, tipo, no meio, o Elisiário chegou falando sobre Scrum. E, assim, todo sábado, né, cada subsistema teria que apresentar um PowerPoint sobre o que estava fazendo durante a semana, né, o que foi feito, o que será feito na próxima semana e quais são as dificuldades, os impedimentos que estava tendo durante a semana. Então, essa questão de ser toda semana, né? Toda semana, religiosamente,
tinha na reunião de projetos cada subsistema apresentar isso. E tinha que ser feito um PowerPoint, ou seja, uma coisa entregável. As pessoas tinham que demandar tempo fazendo isso. E enquanto elas estavam fazendo, refletindo sobre o que tinham feito na semana, elas viam o que estava atrasado, o que estava correto, né? E também gerava transparência na equipe, porque agora eu que sou do Powertrain sei o que a suspensão está fazendo. E aí, se eu vi um erro que eles estão fazendo, né, que está tendo, eu posso dar uma ideia. Que tal a gente tentar uma parceria com o Senai e tal, essas coisas, sabe? Então, gera uma discussão, gera um ambiente que as pessoas se ajudam. E também ajuda no gerenciamento. Claro que na metodologia Scrum, de verdade, é todo dia, né? O Daily Scrum. A reunião de 15 minutos, todo dia, mas, assim, na nossa realidade não se aplica, porque nem as pessoas não vão no Baja todos os dias e também tem as cadeiras e tal. É um projeto voluntário, então a gente achou melhor ser uma vez por semana e na reunião de projetos. E é isso. Pronto. Aí também, esse ano foi implementado a divisão da EAP para que as entregas da EAP também sejam fixadas com a duração de uma semana, porque aí elas vão sempre coincidir com o sprint e os subsistemas vão ter apresentado exatamente as atividades que foram programadas para aquela semana. Aí vão conseguir ver numericamente, né, o quanto está o andamento das atividades. E outra coisa que é muito legal de ver na questão do Scrum é essa transparência mesmo. Antes a gente tinha problema com essa questão de integração, né? Hoje em dia, eu que sou do subsistema de suspensão, eu vou conseguir identificar na reunião de projeto quando o pessoal do Powertrain apresentar lá o projeto deles, por exemplo, de um semi-eixo, eu vou saber que aquilo ali pode dar problema com o meu subsistema. Porque a gente tem como visualizar isso de forma rápida, né? Que essas apresentações assim de 5 a 15 minutos, elas conseguem te mostrar bem o que foi feito, né? A gente tem um template de apresentação onde os subsistemas vão colocar lá seus prints do projeto, das tabelas, enfim, quais foram as bases de cálculo que foram utilizadas. E aí isso também agrega muito conhecimento a todos da equipe, né? Porque você vai vendo aquilo todo sábado, você vai vendo coisas do subsistema de freios, do subsistema de chassi, você vai aprendendo, né? Conceitos, você vai aprendendo coisas. Você acaba tendo uma visão generalista do projeto, não só do seu subsistema. Isso ajuda muito, né? A eficiência também. A gente consegue ver, assim, prever numericamente quantas atividades estão atrasadas, se a gente vai conseguir entregar aquilo ali a tempo. Enfim, melhorou muito quando a gente adotou essa metodologia de entregas que são palpáveis, né? Porque muita gente, quando vai utilizar a metodologia, né, vai utilizar a ferramenta de Scrum, eles simplesmente, vamos fazer entregas, mas as entregas não são palpáveis, você não consegue mensurar. As coisas elas têm que ser mensuráveis, né, para você conseguir ter essa visão mais palpável mesmo do projeto, do andamento do projeto. Se não for mensurável, se a entrega não for, tipo assim, a entrega for, eu fiz isso aqui, fica pouco transparente e fica, assim, a gente acaba atrasando muito, né? Outra coisa que eu gosto bastante é, como a Mariana falou, é uma entrega religiosa, digamos assim. É uma entrega que todo sábado todo mundo tem que fazer. Então, tipo, eu tô no meio da semana e aí eu lembro, poxa, sábado eu vou ter que apresentar o sprint, eu ainda não fiz nada essa semana. Vai ser muito chato eu chegar lá na frente da equipe todinha e dizer que eu não fiz nada. Então, assim, as pessoas já começam a se forçar a fazer atividade durante a semana, tá entendendo? A se organizar melhor. Isso torna a agilidade do projeto muito mais rápido, né? Fica muito mais ágil mesmo o projeto. É o que o Manifesto Ágil propõe na gestão ágil, né? Justamente você reduzir, fazer o máximo que você consegue em tempo recorde, digamos assim.
Tem o Kanban, né, que foi implementado mesmo, né, esse ano. Que o Kanban, ele é um quadro que tem as tarefas, né, em andamento da semana. Tem o que será feito, né, a fazer, fazendo, em processo de aprovação, né, revisão, e feito, que é quando está concluído. É uma maneira visual de você ver o que, né, quais são as tarefas que você tá realizando, cada subsistema está realizando. Lá no Baja tem 2 físicos, tanto para administrativo quanto para projeto. E o que o pessoal dessa temporada fez? Cada post-it, né, tinha uma cor, tipo vermelho, amarelo e azul, por exemplo. O azul era o menos, que não era prioridade, não tão prioridade. Aí, e o vermelho era o que era o mais prioridade. Aí você anotava em cada post-it o nome da tarefa e o responsável e a data, né? O prazo. E aí você colocava lá no fazendo. Aí quando você concluía, você tirava o post-it e colocava em revisão. Vai passando por esse processo de aprovação de peça. E aí quando estava aprovada, você colocava no dono. Aí passava tipo uma semana e tipo tirava do dono e colocava num lixinho artificial, né? Que na verdade esse lixo ele vai sendo acumulado, né? Tudo que foi feito ele tá enchendo um potinho. E aí no final as pessoas veem quanta coisa elas fizeram. Tipo, dá até esse orgulho. Aí é aquela coisa, você chegava na sala e você via o quadro do Kanban e, tipo, você já despertava o que eu tô tendo pra fazer. Aí ia olhar. Aí com a pandemia teve que usar o Trello. Né, que tem essa dificuldade, porque as pessoas, para verem o Trello, elas têm que entrar no site, né? Então não é aquela coisa escancarada. Mas é outra forma de Kanban. E é uma metodologia ágil. Até uma pergunta que fizeram pra gente uma vez. Por que vocês não usam o Trello, né? Não é mais prático? Por que vocês ficam colocando papelzinho? É justamente por causa disso. O cara entra na sala, a primeira coisa que ele vai ver é o Kanban. No Trello você precisa ir atrás, precisa entrar no aplicativo. Então esse processo as pessoas esquecem de fazer. Já a questão visual, assim que ela entra, ela já dá de cara. Então a primeira coisa que ela faz é lembrar que ela tem que ir lá atualizar aquele Kanban, porque tem que estar sem atualizar, né? Tem alguma coisa para atualizar lá, tem que fazer aquela atividade que está pendente. Aí ficam vários quadradinhos vermelhos que chamam a atenção, né? Tipo, tem muita coisa importante para fazer ali acumulada. Se eu não fizer agora, vai virar uma bola de neve, eu não vou conseguir fazer. Então isso instiga as pessoas a se organizarem melhor. Nossa, muito, muito bom. Atualmente, a gente está utilizando o Trello, né? Como essa forma de meio que delimitar as entregas. Sim, no começo houve muita batalha aí, principalmente entre mim e alguns líderes, para a gente implementar o Trello mais ou menos de uma forma de metodologia ágil. Acabou que para alguns ainda ficaram meio que o Trello sendo uma biblioteca de coisas que você tinha que consultar lá, então todos os documentos estão lá. Mas enfim, mais diversos, acho que muitos subsistemas continuaram aí utilizando essa metodologia Kanban, mas realmente a gente sempre sente essa dificuldade quanto à implementação do Trello, assim, de realmente gerar um hábito. Então,
É muito bom assim, o toque que vocês deram para assim, futuramente a gente implementar aí um quadrozinho Kanban físico lá no Aero. Mas eu acho, eu tinha até uma pergunta, a pergunta era justamente porque vocês não utilizavam Trello, mas eu acho que o Alberto respondeu. E sim, né, falando um pouquinho do Aero, a gente veio muito com essa proposta de utilizar o Scrum também, mas eu acho que talvez, né, pelo menos na minha opinião, aí eu que queria gerar uma discussão sobre isso, mas foi um pouco precipitada por questão de conhecimento do Scrum mesmo, da metodologia, né? Acho que muitos que estão aqui até leram o guia do Scrum, a gente fez toda uma coisa, mas acabou que a gente utilizou o Cascata mesmo, né? Aquele velho gráfico de Gantt no MS Project, e, de certa forma, a metodologia de projetos certas é aquela que se adapta, né? Mas dentro do Aero, assim, sempre surge muito essa vontade e a gente conseguir implementar uma metodologia ágil, de forma, porque assim, todos os subsistemas dependem de saídas, que eu esqueci o nome agora em inglês, mas enfim, saídas que dependem de outros subsistemas e isso vai validar outra coisa. Então, assim, é muito do que se chegar no final tudo errado, que assim, é bem provável, por exemplo, ano passado foi bem provável que tenha acontecido esse erro, até porque, enfim, teve isso, input e output, né? Mas, enfim, até partes da EV aí que foram cortadas lá de última hora. Então, assim, é para evitar esses erros, é aquela velha máxima, né? Erre rápido para que você possa recolher esse feedback rápido e melhorar, né? Então, só queria saber mais ou menos como foi quais foram as dificuldades iniciais, por exemplo, que vocês podem elencar desse começo de usar essa metodologia. Como foi que vocês fizeram para entrar na mente da galera que, tipo, quer um sprint, tipo assim, todo sábado para dar aquela noção de progresso para o pessoal? Como foi que vocês fizeram isso? Também outra pergunta, né? Vocês têm comparativos de uma entrega que vocês fizeram sem utilizar a metodologia ágil e outra usando, tipo, tempo de projeto? Aí podem ficar à Eu vontade. queria responder essa, né? Sobre o comparativo, a gente ainda tem uma espécie de EAP de 2018 lá guardada, que é a nossa EAP da vergonha, mas, assim, a gente não conseguiu fazer, assim, nosso maior indicador mesmo de se o negócio está dando certo ou não, é quando a gente tem testes ou não, né? Quando a gente não tem testes com o carro, significa que o planejamento todo foi pro saco, porque o problema do Bajo é o seguinte, é muita coisa para se projetar, é muita coisa para se fabricar, e é um projeto que as pessoas não trabalham ali às 8 horas por dia, como é numa empresa, né? Vocês provavelmente sentem o mesmo impacto. Então, tipo assim, é muita carga de trabalho. Então, se não for ágil, não dá certo. Não tem teste, e sem teste, eu não sei se vocês já viram algum vídeo da competição Bajo SE, mas são os obstáculos assim que dá metade do nosso carro de altura e a gente tem que passar por eles, entendeu? Então, tipo assim, se o carro for frágil, ele vai quebrar. Se a gente não tiver testado ele, projetado ele da forma correta, ele vai apresentar falhas. Então, tipo assim, a gente tem muito esse paralelo entre 2018 e 2019, que foi quando a gente utilizou o Scrum, e 2018 foi quando a gente não utilizou. Nosso carro de 2018 teve muitos problemas mesmo, né? E tanto a questão administrativa também, a questão de recursos, a gente não ter tido recursos suficientes para projetar um bom carro, para projetar, fazer todos os projetos que a gente gostaria, diferente de 2019, que a gente já conseguiu investir melhor, conseguiu captar mais recursos. A gente não falou muito bem de planejamento estratégico, não sei se vai ser uma pergunta futura, mas essa também foi uma diferença grande entre 2019 para 2018. 2018 não existia um planejamento estratégico, não existia missão, visão e valores, não existia um objetivo geral onde a gente queria chegar. Então, uma empresa sem objetivo, um grupo sem objetivo, não tem muito o que fazer, né? Então, tipo assim, esse comparativo a gente tem muito claro, de 2018 para 2019.
Assim, porque assim, nosso cronograma, ele é sempre o mesmo. A gente começa lá em dezembro, novembro, dezembro, termina em novembro, dezembro também, que é onde vai acabar a competição regional. Tipo assim, a gente tem umas 2 semanas de férias e começa nosso cronograma de novo. Então era o mesmo período de tempo. Um ano a gente não teve testes, não conseguiu fazer teste com nenhum componente, nem nada, apresentou várias falhas na competição, e o outro a gente teve testes, fizemos boas apresentações, tivemos poucas falhas, apesar de uma das nossas falhas ter sido grande, mas não foi nenhuma coisa que a gente projetou, foi um problema mais da parte de proteção mesmo, tipo, da parte de arrefecimento do carro, né? Foi um negócio que foi uma falha nossa, mas não foi tão grave. Não, a gente conseguiu efetuar a troca rapidinho lá e pronto, o nosso carro voltou a andar normalmente. Então, tipo, não foi um problema que impactou como a nossa caixa de redução ter quebrado em 2018, que tirou a gente da competição. Então, tipo assim, tirou totalmente a gente da competição. Não tinha mais como voltar o carro a andar. Então, assim, melhorou muito essa questão de previsão de falhas, né? A gente ainda cometeu algumas falhas grandes. Por exemplo, a questão geométrica do nosso carro, ele era um pouco grande demais para as provas dinâmicas. Então, tipo assim, como a gente não tinha muito bem esse know-how ainda do tamanho dos obstáculos na competição e tal, dessa medida mais paramétrica mesmo, dos obstáculos, a gente acabou cometendo essas falhas. Então, são coisas que você vai melhorando continuamente, né? A gente tem esse comparativo muito claro de 2018 para 2019. Tipo, mudou muito mesmo o desenvolvimento do projeto e esse ano ainda está melhor ainda. Pronto, eu não sei se vocês disseram que ainda fazem parte da equipe, mas eu queria saber como foi essa adaptação por causa da pandemia, porque vocês devem realizar muito teste físico, né? Tipo, tem que testar uma peça, tem que testar a suspensão. Aí como é que foi essa adaptação com a pandemia, já que não puderam realizar o teste? Vocês tinham tipo uma planilha histórica dos dados de teste, alguma coisa assim? Pronto, em relação a testes, né? A gente ainda não efetuou nenhum teste esse ano, porque por conta da pandemia a gente não teve acesso ao carro. Então, o que acontece? Para o projeto, a gente geralmente utiliza os testes e dados do carro passado. A nossa competição, todos esses dados dinâmicos, eles são medidos, assim, velocidade, força trativa, aceleração, e ficam disponíveis para a gente. Então, a gente consegue ter pelo menos uma base razoável. Outra coisa que a gente faz é um ciclo de prototipagem. A gente utiliza softwares multicorpos, né, onde a gente consegue fazer um modelo do nosso carro e modelar uma pista da competição com obstáculos diferentes e botar o carro para rodar lá. A gente consegue prever, fazer esses testes virtuais, sem necessariamente estar com o carro físico pronto. Né? Foi uma coisa que foi implementada ano passado e continua esse ano. Então, sim, essa é a maior, assim, a nossa maior ferramenta para ultrapassar esse obstáculo de não ter acesso ao carro, né? Mas a nossa competição ela foi reformulada esse ano. Ela vai ser virtual em dezembro. A regional, mesmo com todas as equipes presentes no local, ficou lá para o final de março, abril. Então a gente ainda vai ter o tempo de testar o carro, né? Esperemos, se Deus quiser, que essa situação do coronavírus esteja melhor daqui para lá, para a gente poder, né, dar continuidade ao nossa, nosso projeto, na oficina mesmo, com os nossos testes. Mas realmente, assim, a gente vai usando os dados que a gente tem de input das temporadas passadas e essa aquisição de dados virtuais mesmo, com o protótipo modelado em 3D. A gente usa o Adams Car e usa o CarSim, agora que a gente implementou. Também teve um outro software que a gente ganhou patrocínio, que foi do Lotus Suspension, né? Mas ele é só para suspensão. Eu já vi algumas modelagens de aeromodelo no Adams Car. Não sei se serve para vocês. É uma dica aí para vocês pesquisarem, porque eu não tenho tanto conhecimento acerca disso, não. Olha aí. Mas eu já vi, sim, a galera testando trem de pouso, essas coisas. Achei interessante. Alô, alô, estruturas. Boa. Muito bom. Como o Alberto falou, a gente não tenta todo ano fazer um carro do zero. A gente tenta implementar as melhorias, né? Ver o que deu errado e melhorar. Mas não é porque deu errado que a gente vai ter que fazer um carro todo do zero. Então,
de um ano para outro a gente tem essa base, esses números, e a gente vai medindo, tipo, e comparando. Em 2018 o carro teve tanto de velocidade final. Esse ano já está melhor. Aí a gente vai acompanhando essas coisas. E também no começo da temporada a gente tem um planejamento para definir metas, né? As metas dos subsistemas, porque nas nossas apresentações técnicas e relatórios isso é muito exigido, né? Você tem que ter uma meta quantificável, mensurável, para poder você acompanhar isso ao longo do projeto, né? E se não atingir aquela meta, justificar o porquê. Então a gente trabalha muito com isso, né? Ver os dados do protótipo anterior, aprimora com uma meta definida. Por exemplo, minha velocidade final ano passado, 47 quilômetros. Esse ano, a nossa meta é 50. Então, a gente vai trabalhar, vai reduzir massa do carro, vai reduzir massa inercial e vai tentar atingir esse objetivo. Eu acho muito massa. Principalmente quando vocês falam sobre essa parte de mensurável, eu acho que é uma coisa que no aero a gente tem que trabalhar mais. Tipo, deixar. Primeiro, eu acho que começa pelo planejamento estratégico, inserir ele ao máximo assim, dentro do projeto principal, tornar as coisas mensuráveis. Então, dentro de uma semana, tornar bem nítido o quanto de progresso aconteceu em relação à entrega, né? Tipo, esses daí são conhecimentos valiosos que eu acho que a gente pode levar para frente com certeza. Eu queria saber aí, vocês dois podem responder, mas se vocês puderem me dar, eu vou logo dar um resumozinho, né, de como é a estrutura organizacional do Aeromec. A gente se divide em dois líderes, né, e um é o capitão, acho que vocês usam essa nomenclatura também, que é bem assim, de projeto SAI, que é o gerente de projetos. E a gente tem os líderes de subsistema, que são as áreas, né? Eu acho que vocês falaram de powertrain, acho que é mais ou menos isso. Né? São áreas do projeto em si, aerodinâmica, desempenho, cargas, estruturas, elétrico, estabilidade, enfim. E a gente tem também as áreas administrativas. Eu acho que vocês também é algo parecido, que no caso tem o gerente administrativo, tem os três líderes administrativos, aí a gente tem os projetistas, os assessores que trabalham nessas áreas, né? Aí eu queria saber de vocês, mais ou menos como é essa parte e também como vocês lidam com a parte de capacitar novas lideranças, né? Nossa estrutura, ela foi alterada em 2018 e se manteve, né, até hoje. As meninas ainda usam a mesma estrutura que a gente usava, que tem funcionado. A gente tem uma diretoria, certo? Que são 4 cargos. A gente tem o diretor de projetos, que foi o cargo que eu ocupei. Ele é responsável pela parte técnica e ele é o principal membro responsável pela integração dos subsistemas, que tudo funcione coerentemente, corretamente, né? A revisão do projeto, a execução de testes, o planejamento de testes, né? Porque a execução, na verdade, é a equipe completa, mas o planejamento dos testes, enfim, essa parte mais técnica mesmo, que eu acho que seria mais ou menos como é o capitão de vocês. Já o nosso capitão, ele trabalha com a parte administrativa, certo? Ele é o gerente administrativo da equipe, digamos assim. Ele vai ser responsável pela gerência dos subsistemas em geral, né? E pela representação da equipe perante outras instituições, perante a SAE, né? A revisão completa da parte da parte assim da competição mesmo, a documentação da competição, a representatividade da equipe cai muito em cima do capitão, porque ele é o líder da equipe, né? Então, assim, ele tem esse papel de fazer a motivação das pessoas também, né? Junto com o RH, se preocupar com a parte financeira também, junto com o setor financeiro e assim sucessivamente. Temos o vice-capitão, que ele é um membro em treinamento. Ele tem atribuições similares ao capitão, só que ele é membro de um subsistema de projeto. Então, ele está ali na diretoria para efetuar atividades similares ao capitão e agregar conhecimento a ele para ele futuramente assumir o cargo de capitania, ficando assim sempre essa, como é que eu posso dizer, essa
continuidade mesmo, entendeu? Tipo, o meu vice-capitão atual, ele vai aprender comigo, e aí ele vai futuramente assumir o cargo já tendo toda essa bagagem que ele teve de aprendizado na temporada anterior. Então, assim, a gente achou interessante ele também ser membro de subsistema, para ele não perder a parte técnica, né? Já os nossos outros diretores, eles são exclusivos, eles fazem o trabalho exclusivo daquele setor dele. São os únicos cargos exclusivos que a gente tem na equipe. O restante todo trabalha com projeto e administrativo. Porque é muita carga de trabalho. Um diretor de projeto, ele tem que conhecer de todos os subsistemas. Se ele ainda for membro de um subsistema, ele vai acabar ficando sobrecarregado. Assim como a gestão, né? A Mariana vai poder falar aí melhor para vocês, mas toda semana ela tá lá, atualizando a AP, cobrando pessoal, fazendo apresentação, fazendo relatório. Então, tipo assim, tem muita atividade, é muito denso para você ainda se preocupar com outro subsistema de projeto ou administrativo. Então, a gente tenta deixar esses cargos mais independentes. E aí tem os diretores, assim, os gerentes de subsistema administrativo e os gerentes de projeto, né? Os projetistas-chefe, que é o que a gente chama no Baja, que são 6 subsistemas, né? Eletrônica, powertrain, direção, chassi, freios, suspensão. E é basicamente isso a nossa estrutura. A gente decide isso por meio de eleições, né? No começo de cada temporada são feitas eleições. Então, quem quer se eleger para um cargo de chefe, dá seu nome por indicação e tem uma votação, né? Então, é bem democrático isso no Baja. É uma coisa bem importante, assim, para evitar saída de membro, né? Membro que fica com raiva. Enfim, para evitar isso. E também, cada pessoa, ela só tem uma chefia. Tipo, ela não pode ser chefe do powertrain e chefe do marketing, porque senão ia sobrecarregar a pessoa, né? Porque cada pessoa, né, com exceção dos diretores e do capitão, tem 2 subsistemas, um administrativo e outro de projeto. E partindo desse pressuposto que a gente também escolhe o organograma. Quando a gente vê que tem choque de pessoas no mesmo cargo, né, de chefe, a gente tem que repensar. E a gente não tem que ter nenhum preconceito assim também. Tipo, a pessoa entrou agora no Baja, tipo, trainee. E outra pessoa está há mais tempo no subsistema de freios, por exemplo. Não é por isso que ela vai deixar de ser chefe, porque no Baja as pessoas aprendem só, praticamente, né? Na parte de projetos é quando elas aprendem mais. Quando elas pegam um livro e vão projetar sozinhas, aí tem o auxílio do diretor de projetos também. Então não tem esse preconceito também. E também em relação à capacitação dos membros, a Mariana citou aí sobre, né, o aprendizado e tal, que a gente tem durante a fase de projeto, a gente gosta muito de fazer treinamentos internos, né? O nosso trainee, ele é 6 semanas. Por exemplo, quando o membro inicia mesmo, ele vai ter lá os 3 treinamentos principais, que são projeto, gestão e fabricação, onde ele vai aprender lá as ferramentas de gestão que a gente usa, o que é um EAP, o que é o Scrum, o que é um Kanban, enfim. Vai aprender projeto, né? Vai aprender um pouco de SolidWorks e algumas teorias de falha de projeto, né? Teoria de von Mises, né? As teorias de falha estática, essas coisas que são mais generalistas, que não são tão complexas e que dá para ir aprendendo. Né? Um pouco de materiais também. E a fabricação, né? A utilização das ferramentas principais da oficina, um pouco de torneamento. E eles recebem treinamentos de dinâmica veicular, que para cada subsistema, eles têm um treinamento, né, durante essas 6 semanas. Cada subsistema já tem um padrão próprio, a gente implementou isso ano passado, já tem um padrão próprio de treinamento, onde
a gente incentiva sempre os membros que estão há menos tempo no subsistema darem esses treinamentos para poder também acostumar mesmo com o conteúdo, né? E aí, mas já tem todo um script de treinamento pronto, o slide já é pronto, então, tipo assim, já é padronizado. Aí eles dão esse treinamento, já recebem esse treinamento logo que entram, fora os treinamentos internos que são mais aprofundados. A gente tem treinamentos de software, tem treinamentos de elementos finitos, tem os treinamentos de dinâmica veicular também mais aplicados. Por exemplo, algum subsistema, eu quero aprender sobre alinhamento de suspensão, né? Alinhamento de suspensão e direção. A gente fez alguns treinamentos internos também ano passado de todos os subsistemas. Eu vejo que essa temporada eles têm aprofundado muito nisso de treinamento. Eu vejo que, tipo, quase todo mês tem uns 2, 3 treinamentos que eles estão fazendo. Treinamento de 5S, treinamento de simulação estrutural, né? Simulação fluidodinâmica. Então, assim, tem muita coisa. Quem tem conhecimento, o RH já recebe um mapeamento lá das habilidades do membro, ele já tem uma lista, né? Esse ano eles lançaram um formulário, aí cada pessoa da equipe disse, eu tenho conhecimento nisso, eu tenho conhecimento nesse software aqui. Então a gente já foi meio que esquematizando para ver quais são os treinamentos que são mais interessantes darem, né? As pessoas que têm mais experiência com essas ferramentas podem oferecer algum treinamento interno. Então, assim, a gente sempre busca trocar muito conhecimento, porque essa é a base do Bajo, né? Se o conhecimento se perde, se essa gestão do conhecimento não é bem feita de uma temporada para outra, se perde muita coisa, muita informação. Mesmo com a patronização dos documentos de lições aprendidas e etc., mas esse conhecimento, ele é muito mais rápido e ágil quando você tem esses treinamentos, né? A pessoa não precisa ir lá, correr atrás, ler o documento todinho, já vem tudo mastigadinho ali no trainee, nos treinamentos internos. Então, isso tem funcionado muito. Muito massa, muito massa. Cara, tipo, isso é até uma coisa que eu tava pensando muito. Já falei com algumas pessoas, mas, tipo assim, no Aero, pra gente fazer melhor esse gerenciamento de conhecimento, já tive até falando com a Lava aí, que é capitão. Então, assim, tipo, realmente deixar esse treinamento num lugar, esse conhecimento meio que solidificado, definir bem, tipo, qual é o conhecimento necessário para X coisa, para você realmente participar do projeto. Então, tipo, isso aí é realmente essencial dentro do Aero. Eu acho que a gente teve experiências aí ruins de, tipo, membros muito bons, tipo, os caras que deixaram um legado muito grande, saírem e o subsistema ter que começar do zero, assim. Então, o que é que acontece? Tipo, a gente pega do zero, a pessoa ainda tem que desenvolver uma liderança, a pessoa tem que desenvolver a parte de ensinar mesmo outras pessoas, né, que são seus liderados, e ainda tem que tocar o projeto à frente. Então, tipo, são 4 coisas aí para fazer. A pessoa tem que se virar em 4. Mas, assim, é realmente um ponto muito interessante esse que o Alberto tocou. Era até uma pergunta que eu tinha futuro para realmente saber como é que vocês fazem o gerenciamento desse conhecimento, mas assim, qualquer ramo, acho que principalmente aeronáutica, que é o que eu tenho mais contato, gestão de conhecimento, banco de dados é essencial, assim. Então, valeu aí pela resposta de vocês. O Thiago Vitor tinha uma perguntinha sobre a questão organizacional, que é tipo, se o vice não assumir, o que é que acontece? Pronto, a gente teve um caso parecido no passado, né? A gente sempre incentiva a transparência dos membros. Se a pessoa vai assumir o cargo de vice-capitão, ela já tem que ter em mente que ela está meio que comprometida a ficar na equipe ano que vem, né? Já que ela está se preparando para isso. Só que imprevistos acontecem. Então, tipo assim, desde que haja essa transparência do membro dizer, poxa, não vai ser possível eu ficar no final da temporada. Aí a gente já começa a preparar um novo membro para assumir como vice-capitão, que foi o que aconteceu ano passado. A gente já pegou, antes da competição, um pouco antes da competição, um membro para ir tentando treinar nesse curto período de tempo, mas tentou treinar, tentou mostrar mais ou menos como é que funciona, para ele assumir. Fora as lições aprendidas da diretoria que a gente também faz, né? Essa transparência a gente sempre incentiva muito nos membros, né? De dizer o que está acontecendo, se vai ser possível ou não continuar na equipe. Tem uma reunião no final do ano que a gente diz, poxa, vou continuar na equipe ou não? Aí já todo mundo já fica sabendo quem vai ficar ou quem não vai ficar.
Então, tipo assim, a gente tenta sempre se antecipar a esses imprevistos, porque imprevistos acontecem em qualquer lugar, até mesmo numa empresa, você acaba se mudando de estado, por exemplo, eu tenho que sair da empresa e não é por isso que a empresa vai acabar. Então, a gente tem que ter esse suporte, né? Tem que ter, pelo menos, para onde recorrer. E por isso que a lições aprendidas é tão fundamental, né? Porque pelo menos nisso a gente garante que o membro não vai partir do zero. Ele tem alguma coisa ali para recorrer. Fora o contato com os ex-membros, que nessa última temporada está sendo muito presente, assim, eles podem muito, a gente é muito presente, né? A gente é ex-Bajeira muito presente, sempre que possível a gente está ajudando, então, assim, não é uma coisa que a gente sempre tenta incentivar também nos membros, tipo, não digam adeus ao Baja, cara, estamos aqui ainda, vamos ajudar a gente e tal. Então, assim, é interessante ter esse contato, né, com os Bajeiros, tentar fazer um network legal para Uhum. esse conhecimento nunca se perder. Massa. Só, primeiro, né, agradecer tanto ao Alberto quanto à Mariana a estarem representando aqui a Ceará Baja. Tipo assim, eu confesso que é um projeto que ao longo do ano, eu acho que os dois me conhecem, tipo, eu tive aquele período lá em off, aí voltei, eu me identifiquei muito com vocês dois, né, que falaram que, tô um pouco perdido no curso. Eu até lembro do dia que o Alberto passou no Baja, a gente estava voltando de ônibus, aí ele, cara, consegui passar. Tipo, depois da gente ter, tipo, infinitos processos seletivos da diferencial, do Jedi, do PET, e nada da gente passar. Aí, tipo, o Alberto tentou do Baja e conseguiu. Eu não tentei na época, eu lembro que eu já estava bem tiltado assim do curso. Mas, assim, quando eu voltei, foi esse sentimento que me fez tentar o aero, sabe? E, tipo assim, cresci muito dentro do aero, acho que tipo, é um sentimento que a gente compartilha. Então, assim, só agradecer mesmo. Vocês realmente são referências dentro do curso, são pessoas aí fantásticas e então só agradecer mesmo, galera. Vocês tipo, foram muito fundamentais hoje pro nosso aprendizado, sabe? Eu fico encabulada você falando isso. Eu que agradeço, Riley, porque a gente tá aqui para se ajudar. Os projetos de extensão tem que se ajudar, então, assim, qualquer coisa que precisar, a gente tá aí. Muito sucesso aí a vocês, ao Aero. E é isso. Show, obrigado, Mariana. Eu também gostaria de agradecer também a oportunidade de poder conversar, né, trocar ideias, ver como é. Porque assim, eu sinto muito que, tipo, em outras universidades o pessoal dos projetos é muito integrado, eles se ajudam muito, né? Às vezes as oficinas são até unificadas mesmo. Então, tipo, é uma coisa que eu acho muito importante. Pelo menos para a gente que é regido pela mesma instituição, a gente sabe muito bem como é que funcionam essas coisas, a gente se ajudar é fundamental, né? Então, tipo, eu acho muito importante esses momentos que a gente possa realmente trocar experiências, de vivências, coisas que deram certo, coisas que deram errado, para a gente poder crescer junto, né? E agradeço novamente o convite, foi muito top. Nossa, obrigado. E é realmente isso, sabe? A gente está trabalhando mais essa conversa com todos os projetos de extensão. É mesmo deixar de lado essa questão de tipo, sou de um projeto, não vou comentar nada, é segredo, isso e aquilo. Tipo, cada vez, principalmente na pandemia, sabe? Eu acho que a gente até não aproveitou tanto isso, porque a gente ainda estava meio atordoado com tudo que estava acontecendo. Mas enquanto tivesse no final, a gente já teve conversas com o pessoal da Enactus, o pessoal da FEGES, tipo, e agora com vocês do Bali, assim, é muito, muito fantástico, né? Então, só realmente agradecer mesmo, galera. E, assim, foi realmente fantástico, eu agradeço demais. E é isso.